Queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja convosco. Porque Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos, a árvore tinha culpa. A história onde Jesus amaldiçoou a figueira é narrada em dois evangelhos, sendo em Mateus 21, que é o evangelho que a gente vai usar, e também em Marcos 11. Vejamos o que o texto nos diz. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dele, e não tendo achado, senão folha, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Esse texto me traz uma ótima oportunidade de expor a necessidade que temos de estudar a Bíblia, e não somente leituras superficiais. Aqui, neste caso, temos a necessidade de compreender um pouco sobre a figueira. Geralmente, as figueiras dão frutos antes da esfoliagem, ou também os frutos aparecem quase que ao mesmo tempo que a folhagem. Apesar dessa narrativa ter acontecido no mês de março, época da Páscoa judaica, e época de que as figueiras darem frutos era somente em junho. Figueiras que tinham folha nessa época ficava fruto fora de época, o que era uma bênção. Isso significa que a folha indica que ali haveria frutos. Mas o texto mostra que Jesus ficou frustrado em achar somente folha nela e que ele aproveita esta situação interessante para trazer lições preciosíssimas para nós. Sabemos que as árvores não têm responsabilidade moral, pois não têm capacidade de raciocinar. Logo, quando Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou, não significa que a árvore pecou ou que ela era a culpada por não ter frutos. Ele usou essa ocasião interessante como um símbolo de um ensino maior que queria passar às pessoas. Mas que ensino seria esse? Se você observar com cuidado, esse acontecimento é situado exatamente após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, próximo da festa da Páscoa, que é lá em Mateus 21, nós já falamos. Seguida da expulsão vigorosa que Jesus fez nos mercadores do templo, e ainda de algumas parábolas muito fortes sobre a falta de fé de alguns a fazer a vontade do Pai. Por exemplo, a parábola dos dois filhos. Esse capítulo é fantástico, é muito bom. Essa figueira representa o povo de Israel. Em outra ocasião, Israel já tinha sido comparada a uma figueira. A gente sabe que a gente viu lá em Oséias, no capítulo 9, e também em Joel, né? Jesus parece aqui reviver essa comparação, mas agora com uma forma de repreensão aos israelitas. Essa figueira parecia ter frutos. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia de fariseus e de um povo que gostava muito de uma vida de aparência que não refletia o que de fato tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas, e isso indicava que deveria ter frutos ali, mas não tinha. Da mesma forma, muitos pareciam ter servo de Deus, mas não eram servo de Deus. A aparência de ter frutos e a falta deles foi a causa da figueira secar. Uma vida de aparência, sem frutos verdadeiros e proveitosos, destruirá a vida daqueles que escolhem esse tipo de vida. A nação Israel sofreram muitos pela aparência de santidade que buscava esconder corações hipócritas. Esses fariseus, isso faria muitos deles secar. A falta de frutos ainda desagrada a Deus. Fomos chamados a frutificar. Por isso, essa lição de Jesus ainda é bastante atual, pois o coração humano continua produzindo aparência para esconder uma vida infrutífera.
e distante da vontade de Deus. Sempre que Deus olha para nós, Ele deseja encontrar bons frutos. E você tem esses bons frutos?